salve, alunos e alunas do canal Educação! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Projeto de Vida. A aula de Projeto de Vida, aula magna de Projeto de Vida, aula das aulas, aula Nobel de Projeto de Vida. Eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve, alegria, alegria. Abraço carinhoso, Dom Inocêncio, Palmeira do Piauí, Santana do Piauí, São Pedro do Piauí, minha amiga Edileuza Pereira, meu amigo Santiago Portela, um excelente professor assistente, Paulo André Longaray, parceria entre Safras, Edileuza e Vilma Lima. Aquele abraço carinhoso, sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo. Porque tempo é conhecimento. E qual será a nossa temática de hoje? Relação interpessoal e social. Hoje, abordando a comunicação. É uma retomada de conteúdo. É um conteúdo que foi visto no primeiro semestre e nós estamos retomando esse conteúdo. Por quê, professor? Exatamente a comunicação, ou melhor, a relação interpessoal e social. Porque o foco da segunda série do ensino médio é exatamente a relação interpessoal e social. E nada melhor para manter relações saudáveis do que ter uma boa comunicação. Aliás, quais são nossos objetivos para a aula de hoje? Vem comigo sem perder tempo. Reconhecer o diálogo como uma estratégia para manter relações saudáveis. O diálogo serve para unir as pessoas. Compreender a importância da comunicação verbal e não verbal nas relações interpessoais e sociais e reconhecer que é necessário desenvolver habilidades comunicativas que possibilitem a efetiva transmissão de ideias e opiniões com coerência, discernimento, objetividade e clareza. Nossa aula terá 6 partes. Comunicação, aspectos gerais, tipos de comunicação, barreira, problemas da comunicação, como melhorar a comunicação. Antes de continuar, eu devo deixar bem claro o seguinte, que apesar do ponto 3 e ponto 4 falar de barreiras e como melhorar a comunicação, a nossa aula não é um manual sobre como se comunicar melhor, certo? É diferente, nossa aula é uma reflexão sobre a comunicação. Eu não vou aqui não é uma oficina, eu não vou ensinar técnicas para se comunicar. Nós vamos refletir sobre a comunicação, está bem? Bom, vamos ver rapidamente esses tópicos para a gente se focar em outros muito interessantes. Primeiro, diálogo. Diálogo é uma conversa entre 2 ou mais pessoas, geralmente com a intenção de se chegar a um acordo. Então, toda vez que há um diálogo, é porque 2 pessoas querem chegar a um acordo. Diálogo é diferente de conversa. Numa conversa eu posso não chegar a um acordo. Num diálogo, olha, vamos sentar aqui para a gente dialogar. O diálogo sempre tem como objetivo chegar a um acordo. A comunicação, ela envolve troca de informações. É um processo que envolve troca de informações entre 2 ou mais interlocutores por meio de signos e de regras. A comunicação é uma troca de informações. Não é necessariamente para se chegar a um acordo. Pode ser apenas uma comunicação, ou seja, transmitir, compartilhar conhecimentos, tá bom? Seguindo adiante, sendo a comunicação algo essencial para a vida do ser humano, para que a gente possa manter, por exemplo, nossas relações pessoais no nível de relações saudáveis e bilaterais, ela precisa ser um objeto de reflexão.
Por quê? Porque ela não é apenas uma transmissão de mensagens. Ela envolve muito mais. Ela envolve comunicação entre pessoas. Quando eu comunico a minha pessoa. Alguém que está acompanhando essa aula, ao término dela, vai saber um pouco sobre o conteúdo da comunicação e um pouco sobre a pessoa do professor Marciano. Tudo bem? Dom Inocêncio, dá uma boa noite. Dom Inocêncio, Palmeira do Piauí, Santana do Piauí, São Pedro do Piauí, os heróis da sexta-feira à noite. Outro aspecto interessante para nós recordarmos quais são os elementos da comunicação. São esses, olha só, o emissor, o receptor, a mensagem, o contexto da mensagem e o canal, o código. Quem é o emissor? O emissor é quem está transmitindo a mensagem. Por exemplo, o professor, ele vai transmitir uma mensagem. Essa mensagem vai ser para quem? Para o receptor, aquele que vai receber a mensagem. O receptor vai receber a mensagem. A mensagem é aquilo que vai ser comunicado, tá bom? Deixa eu colocar aqui só o aluno, professor, o aluno. Bom, a mensagem é aquilo que vai ser comunicado. A mensagem é: amanhã é prova. Só que essa mensagem, para ser compreendida, ela precisa de um contexto. Qual é o contexto? O professor é de que matéria? É um professor de história, então a prova é de história. Percebe bem? Se o professor é de história, a prova é de história, tá certo? E o canal é o meio, o código que utilizaram. No caso, o código é verbal, foi utilizada a língua portuguesa para comunicar a mensagem, embora também tenhamos, olha, mensagem não verbal, o modo como falou a professora e o modo como o aluno, ou melhor, a aluna recebeu, está bem? São esses os elementos da comunicação. Seguindo adiante, agora vamos para os tipos de comunicação. Turma, a comunicação ela pode ser classificada de acordo com os instrumentos utilizados para manter contato com o outro, o código. Segundo os instrumentos, a comunicação pode ser verbal ou não verbal. Está bem? Daqui a pouco veremos sobre isso. Segundo as pessoas no processo de comunicação, ela pode ser uma comunicação a dois, duas pessoas conversando, ou um grupo conversando. E, segundo os objetivos, ela pode ser uma comunicação consumatória, falar por falar, ou instrumental a um objetivo. Vamos agora ver cada um desses pontos, um, dois, delineados nos próximos slides. Olha só, com relação ao instrumento, a comunicação pode ser verbal e não verbal. A comunicação é verbal quando ela utiliza a linguagem, a língua, seja falada ou seja escrita. Por exemplo, ó, o sujeito está comunicando uma mensagem para esse sujeito, ele está falando, está utilizando a língua. No caso, a linguagem é oral, tá bom? A comunicação não verbal, ela vai utilizar signos para ser efetivada, ou seja, esses signos podem ser gestos, expressões faciais, posturas, silêncios e ausência. Olha só, além de falar, nosso amigo está utilizando um gesto, apontando para o outro. Pode ser uma piada, um comentário engraçado com relação a ele. Ele achou engraçado, mas ele falou, olha, para por aí, não avança muito nas piadas ao meu respeito. Essa moça se divertiu com a piada e essa também, olha só como há um clima descontraído no ar. Nessa situação, utilizou-se as duas linguagens, verbal e não verbal. Aliás, mesmo que a gente utilize a linguagem verbal, geralmente, junto com ela vem a linguagem não verbal, tá bom? Olha só, a comunicação verbal e a não verbal devem estar sempre sincronizadas. Por quê? Porque muitas vezes a comunicação verbal e a não verbal, elas não estão combinando. Falamos uma coisa
e expressamos outra. Por exemplo, olha só, vamos supor que eu sou amigo desses dois casais e eu encontro esses dois casais na rua e eu faço a seguinte pergunta: tudo bem? Bom, toda vez que alguém pergunta tudo bem, a gente, por educação, fala que sim. É uma resposta automática para uma pergunta automática, né? Então, perguntei tudo bem. Esse primeiro casal vai responder sim, está tudo bem. E o segundo também vai responder sim, está tudo bem. Mas eu observo pela linguagem corporal que há uma diferença entre esse sim e esse sim. Por exemplo, olha só o primeiro casal. Não estão olhando um para os outros, estão virados de costas um para os outros. Olha só os lábios para baixo, denotando insatisfação. Braços cruzados, posição de defesa. Nenhum toque nas partes mais íntimas entre um e o outro. Está tudo bem? Não, não está tudo bem para o primeiro casal. A linguagem verbal disse uma coisa, a não verbal falou outra coisa. Podem estar, né, no momento de briga, de desentendimento, pode ser temporário, pode levar à separação do casal. O segundo casal, por outro lado, ó, olhares direcionados um para o outro. Os dois corpos voltados um para o outro. Ó, o sorriso no lábio. Olha o toque nas partes íntimas, ó. Aqui denota intimidade. Denota que, de fato, eles dois estão bem. Percebe, então? Muito cuidado com a nossa linguagem não verbal, certo? Quando estivermos conversando com as demais pessoas. Bom, esse aqui foi em relação... O primeiro foi em relação aos instrumentos, agora a relação às pessoas envolvidas. Basicamente, uma comunicação, né, uma classificação da comunicação que diz respeito às pessoas envolvidas, ela pode ser dividida em comunicação a dois e comunicação em grupo. Ou seja, duas pessoas conversando ou três ou mais pessoas conversando. Essa classificação com relação às pessoas envolvidas, ela é muito simples. Quando é duas pessoas, comunicação a dois. Quando é três ou mais pessoas, comunicação em grupo. Agora, com relação aos objetivos. Veja bem, quanto aos objetivos, pode ser consumatória ou pode ser instrumental. O que é a comunicação consumatória? Você encontrou um amigo na rua e vocês conversam, como é que você está? Ah, está tudo bem. E a família? Tudo ótimo, certo? Está trabalhando? Sim, mas eu estou recebendo mal, estou procurando um novo emprego em que eu receba melhor. Essa conversa, ela foi apenas uma troca, uma partilha de sentimentos, falou por falar, falou do universo pessoal, mas não tinha nenhuma intenção, não é? Por detrás da conversa. A instrumental, sempre há uma segunda intenção. O objetivo é seduzir a outra pessoa, certo? Assegurar que você vai ter um ganho ou satisfazer um interesse mediante essa comunicação. Na linguagem publicitária, nós temos na linguagem publicitária um exemplo de comunicação instrumental. Olha só, dor de cabeça, tomou o Doril, a dor, puf, sumiu. Percebem? A Doril não está preocupado se você está com dor de cabeça, não está preocupada se isso está afetando o seu trabalho, não está preocupada com nada sobre você. Ela só quer vender o seu produto e lhe convencer de que o seu produto é o melhor, não é? E a Doril, ela conseguiu, com esse slogan, tomou Doril, a dor sumiu, ela conseguiu se fixar na mente das pessoas como uma primeira opção de remédio para combater uma dor de cabeça, né?
Bom, temos essa atividade, vamos passar adiante, vamos logo passar para a segunda parte da aula, que são as barreiras da comunicação. Nem sempre conseguimos nos comunicar, há algumas barreiras. Vou citar algumas. Primeiro, quando o interlocutor lê e ouve de acordo com o que lhe interessa, ou seja, ele entende o que quer entender. Você fala algo para uma pessoa e a pessoa só vai entender o que ele quer. Ele está preso no universo dele, ele vai entender a mensagem dele segundo os seus interesses, tá bom? Você pode falar o que quiser dessa pessoa, para essa pessoa ela só vai entender da forma como ela quer entender, tá? Outro ponto é o egocentrismo. O egocentrismo, ele impede a pessoa de enxergar o ponto de vista do outro. O egocentrismo é combatido com a empatia, que veremos daqui a pouco, que é uma das formas de melhorar a comunicação, tá bom? Temos também a inibição. Quando a pessoa que está comunicando, o emissor, ele intimida o receptor, causando uma inibição. Olha aqui nessa gravura, nesse desenho, ó. Acho inaceitável bater numa criança. Os pais que batem deveriam ir para a cadeia imediatamente. O modo como essa pessoa fala, ó, com raiva, gesticulando forte, deixou essa pessoa inibida. Ela não sabe nem o que dizer. Está com medo de apanhar da outra se der uma opinião contrária a ela, né? Quando há uma inibição, não há comunicação. É uma rima, não uma solução. Temos mais alguns aspectos, olha só. Competição. Quando uma pessoa corta a palavra do outro, sem nem sequer ouvir o que ele está dizendo, né? Isso é uma competição. Você vai cortando a palavra do outro, a pessoa expõe um ponto de vista e você corta, não deixa ela terminar a conversa. Isso aqui é típico de uma relação unilateral, que nós já estudamos, né? Apenas um lado quer se fazer ouvir. Um exemplo de competição está relacionado ao machismo, muito presente no brasileiro, o machismo na comunicação, que ele está, certo, exposto sobre 4 formas. O manterrupting, bropriating, deixa eu colocar direitinho aqui. Bom, vamos lá. Ó, o maninterrupting, o bropriating, mansplaining e o gaslighting. São 4 formas de machismo na comunicação muito presentes na realidade mundial e especificamente no Brasil. Olha só, o que é maninterrupting? Uma mulher não consegue concluir uma frase porque é interrompida por um homem. É muito comum o homem cortar a palavra da mulher enquanto ela está falando, né? A mulher está falando, não sei o que, você vai cortando. Cala a boca! O extremo, né? Cala a boca! Você não sabe o que está falando, cala a boca, isso é machismo. Infelizmente, as novas gerações continuam praticando manterrupting. É muito comum quando eu estou em sala de aula presencial e eu exponho uma pergunta para a turma, quando uma menina, uma adolescente vai responder, é muito comum um homem interromper, um menino interromper a fala da menina, não é? Isso ele aprendeu na família dele, vendo alguns parentes interrompendo a mulher de falar, e para ele tornou-se natural, embora errado, cortar a palavra da mulher. Isso é um exemplo de competição, de machismo. Bropriating é quando um homem se apropria da ideia de uma mulher. Um exemplo, numa empresa, um homem e uma mulher estão conversando na hora do almoço e a mulher diz, seria tão interessante se a empresa promovesse um curso de ética e relações interpessoais. O homem escuta, fica caladinho, quando termina a conversa, ele bate na porta do gerente e diz, patrão, eu tive uma ideia, que tal se nós promovêssemos um curso de ética e relação interpessoal em nossa empresa? Ele se apropriou da ideia da mulher e disse que é dele. Isso acontece muito.
Temos também o mansplaining. O mansplaining é quando o homem dedica o seu tempo para explicar uma coisa que é óbvia para a mulher. Acontece muito quando o namorado leva a namorada para assistir um jogo de futebol e ele vai explicar para a mulher o que é que está acontecendo no campo. Olha, tem duas traves, aquele ali pode pegar com a mão, aquele não pode. Hoje as mulheres sabem o que é futebol. Elas curtem ou não curtem, depende da preferência delas. E temos também o gaslighting. Gaslighting, gente, é uma violência emocional. É quando o homem tenta convencer as outras pessoas que a mulher é louca. Ela é doida, não sabe o que está dizendo. É uma frase que, infelizmente, também está presente na linguagem das crianças, adolescentes e jovens. A geração futura, ela está mantendo o gaslighting. Um exemplo interessante de gaslighting ocorreu naquele julgamento do John Depp e da Amber em Hollywood. Se vocês recordam bem, boa parte do julgamento foi dedicado ao John Depp tentando convencer as pessoas que ela era louca, que ela defecava na cama dele e outros absurdos. O homem sempre vai tentar fazer com que a mulher passe como louca. E às vezes o homem vai tentar convencer a própria mulher de que ela é louca. Ele vai dizer: olha, pensa mais um pouquinho sobre isso. Ó, você não está na sua razão. Você tem que pensar melhor sobre a situação, né? Colocar a sua cabeça no lugar. O homem é mestre em tentar convencer a mulher que ela é louca. Bom, temos também outra barreira que é a projeção. Projeto na outra pessoa intenções, pensamentos, pontos de vista pessoal, dificultando a compreensão real da mensagem. Por exemplo, a pessoa, ela é homofóbica. A pessoa é homofóbica. E o palestrante que está na sua empresa, uma palestra sobre ética e relações interpessoais, essa pessoa é homoafetiva. Então a pessoa, ela vai projetar nela a sua homofobia e não vai entender a mensagem que o palestrante está tentando compartilhar, porque, né, o seu homofobismo, certo? O seu preconceito acaba distorcendo a mensagem, tá bom? Temos também a generalização, que é a transferência. A pessoa está chateada, ela recebe a notícia de modo chateado, por exemplo, tá bom? Outra barreira, gente, é com relação ao, vou pular aqui, tá bom? Vou pular, ao significado das palavras. Aqui é interessante, certo? As palavras não significam a mesma coisa para todas as pessoas. Essa série muito interessante, Você é do Piauí, que está nas redes sociais, ela trata essa questão com bom humor, né? O significado pode não ser conhecido ou não ser exatamente o que o emissor quis transmitir. Daí a confusão e distorção do significado das palavras. É importante que o emissor esclareça o significado da palavra dentro do contexto, olha só, o contexto é importante, em que elas forem expressas. Há também problemas de geração semântica quando usamos gírias e expressões, né, locais. Vejam bem, você é do Piauí? Sou. Então diga, não vou me meter disso. Eu digo é nada. Não é? Aconteceu comigo um caso interessante. Eu morei por um bom tempo da minha vida exatamente São Pedro do Piauí. Acontece em qualquer meio, não é? Na escola, nas escolas, na escola, nas igrejas, na política. Exatamente, muito bem colocado, São Pedro do Piauí. Bom, o caso pessoal comigo com relação à semântica, eu morava em Belo Horizonte e as pessoas me chamavam de bobo. Elas estavam comigo, uma situação divertida, uma situação agradável, e aí, vez por outra, alguém falava: nossa, Marciano, como você é bobo, nossa, Marciano, como você é bobo, e eu passei a me incomodar com isso, porque pelo menos no Ceará,
não sei se no Piauí também, no Nordeste, no Ceará, bobo é uma ofensa. Você está falando que a pessoa é besta, é burra, é ingênua, incapaz. Então, para mim, eles estavam me ofendendo, mas eu ficava calado porque era novato na cidade, eu queria fazer amizades. Mas, de tanto escutar, você é bobo, eu pedi para uma pessoa me explicar. Foi até Sara, uma amiga minha. Falei, Sara, me explica uma coisa, Sara. Vocês me chamam de bobo, bobo toda hora. Bobo lá no Nordeste é uma ofensa. Aqui em Belo Horizonte tem o mesmo significado? Ela disse, não. Aqui em BH, em Minas, bobo é uma pessoa simpática, divertida, agradável. Quando a pessoa é simpática, divertida, agradável, de boa convivência, a gente chama de bobo. Não é uma ofensa, é um elogio. Percebe, então, como de um local para o outro, a palavra pode mudar? Não posso usar esse exemplo do balde no Ceará, não pode. Aliás, se alguém cearense está assistindo essa aula, já sabe o que significa balde. Não posso usar esse exemplo. Vou seguir adiante. Turma, agora vamos à reflexão sobre como melhorar a comunicação, tá bom? É uma reflexão, não é um manual, está bem? Bom, para você aprender a se comunicar melhor, você tem que se tornar um bom ouvinte. Aprenda a escutar as demais pessoas. Falar só é terapêutico quando a escuta é qualificada. Gente, escutar é mais que ouvir. Nesse exato momento, vocês estão ouvindo muitos sons ao redor de vocês, mas estão escutando a minha voz. A gente escuta aquilo a quem nós estamos dando, certo, atenção. Escutar é o ato de receber uma informação de forma focada. Vocês estão me ouvindo ou estão escutando agora? Estão me escutando ou, por exemplo, estão no celular e estão só ouvindo um som distante, chato e renitente? E, além disso, escutar tem a ver com interpretar a mensagem recebida. Ó. A pessoa me fala isso e eu vou interpretando. Se eu não dou atenção, isso se torna sempre isso. Em vez de terapia, vira um desabafo. 4 dicas para você melhorar a sua escuta. Primeiro, gente, ofereça atenção integral, para que você esteja atento ao significado das palavras. Observe as mudanças no tom de voz. A pessoa está falando de uma forma, aí de repente ela diminui o volume. Pode ser que esteja entrando num assunto delicado, muito íntimo da vida dela. E, além disso, identifique sinais da linguagem não verbal. A pessoa está falando com você de braços abertos. Como você está recebendo a mensagem? Muita gente recebe mensagem dos outros de pernas cruzadas. A perna cruzada é um sinal de defesa e de fechamento. Dificilmente alguém vai se abrir com você se você estiver de braços cruzados ou pernas cruzadas, está bem? Mantenha o contato visual. Olhe para a pessoa enquanto ela fala. Não fique olhando no celular enquanto alguém conversa com você. E faça o seguinte teste. Se você estiver conversando com alguém e essa pessoa estiver com o celular na mão, faça o teste. Fale e quando ela estiver olhando para o celular, pare de falar. E só continue quando ela voltar ou olhar para você. Porque enquanto ela estiver olhando para o celular, ela não vai estar dando atenção integral para você. Aliás, atenção integral também diz respeito ao seu momento. Se uma pessoa chamou você para conversar e você está com uma dor de barriga e precisa ir ao banheiro, fale com ela. Olha, eu preciso ir ao banheiro, eu volto daqui a 5 minutos e a gente conversa. Ou,
eu preciso atender essa ligação, assim que terminar a gente conversa. Seja honesto, porque nessa honestidade você vai poder oferecer ação integral e manter o contato visual com a pessoa. Mas atenção, nessa questão do contato visual, não encare a pessoa, porque isso pode incomodá-la. Você vai virar o olhar para ela, você vai balançar a cabeça, mostrar que está entendendo. De vez em quando você vai demonstrar uma resposta de conteúdo, tá bom? Mas você não vai encarar a pessoa porque ela pode se sentir incomodada, tá bom? Pessoal de Dom Inocêncio, Palmeira, Santana do Piauí, São Pedro do Piauí. Outra questão, turma, não banaliza o relato. Tem gente que na ânsia de agradar fala assim, não, mulher, não, cara, isso é besteira, não preocupa com isso é besteira, rapaz. Levanta a cabeça, dá a volta por cima. Tá se incomodando com essa besteira? Para você é uma besteira, mas para a pessoa que está partilhando é muito importante. Não banaliza, não fala que é besteira. Tente compreender por que essa história está afetando o outro, positiva ou negativamente. Agora, nesse exato momento, risca da sua vida a palavra "isso é besteira". E respeite a história do outro, tá bom? Outra questão, gente, não interrompe para falar de você. É outro absurdo que as pessoas cometem constantemente. Você tem que se concentrar na experiência do outro. Aí a pessoa chega para você, rapaz, ontem eu fui para uma festa e eu bebi demais, e aconteceu comigo. Aí ele vai, na primeira conversa, você, rapaz, e teve uma vez que eu também não fiz o mesmo, cara. Eu bebi, eu enchi a cara, fiquei bêbado. Você começa a falar de você e interrompe o que o outro está dizendo para falar de você. Olha, atenção integral, não fala de você, não muda o assunto, o foco da conversa, tá bom? Porque isso é ofensivo para o emissor. Certo? Aprende a escutar para ser um bom comunicador, um bom ouvinte. Continuando, turma, aprenda a melhorar a sua transmissão, o modo como você transmite a mensagem. Por exemplo, adapte sua mensagem ao vocabulário e interesse e valores do receptor. Boa parte do meu conteúdo das aulas eu pesquiso em monografias, teses de mestrado e de doutorado, que possuem uma linguagem difícil. Eu não posso usar uma linguagem de uma tese de doutorado para alunos da segunda série do ensino médio. Eu adapto a minha mensagem para melhorar a transmissão. Ou seja, coloque-se no lugar do receptor. É uma espécie de empatia. Conheça o mundo do receptor. Está falando com crianças, adapte a sua história a crianças. Quando eu vou conversar com as crianças na aula dominical da minha igreja sobre a vez em que Davi matou 300 filisteus e arrancou os prepúcios dos filisteus, eu não falo que ele arrancou os prepúcios dos filisteus. Eu falo que ele, certo, derrotou os filisteus e voltou para casa, por exemplo, com os brincos de cada um dos filisteus. 300 brincos. Eu vou adaptando a linguagem para que a criança possa entender. Como é que eu vou explicar o que é um prepúcio? O que é um assassinato? O que é uma guerra? Entendeu? Você vai, certo? Você vai se comunicar de acordo com o nível do seu ouvinte, tá bom? É difícil entender-se com o ouvinte quando se tenta comunicar alguma coisa que o contradiz ou não vai ao encontro daquilo que espera ou não está no seu nível. Também, gente, saiba usar a linguagem não verbal associada à linguagem verbal. Lembre-se, o nosso corpo comunica. Então, você vai falar um professor em sala de aula. O professor em sala de aula, ele vai ter que usar os gestos para auxiliar a sua voz, né? Turma, agora é algo urgente. Turma, presta muito atenção no que eu vou falar.
Os gestos, eles vão enfatizar a mensagem. Olha só, obviamente, desenvolva a empatia. Empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo melhor o que a outra pessoa sente e está procurando nos dizer. Então, gente, procura sentir numa conversa o que os outros sentem. Se a pessoa está segura, insegura, adapte sua mensagem. Se ela está agressiva, adapte sua mensagem para uma linguagem menos agressiva, que promova o diálogo, não o desentendimento. Se a pessoa está intolerante, facilitador, medroso, tímido, orgulhoso, inacessível, coloque-se no lugar do outro. Eu já coloquei aqui o exemplo nesse segundo ponto. Como melhorar a transmissão, né? Colocar-se no lugar do receptor, está bem? A empatia é muito importante. Se a pessoa está triste, eu vou adaptar minha mensagem. Se a pessoa está se sentindo, né, alegre, eu adapto a minha mensagem. Sinta o que o outro está sentindo. Sinta o que o outro está sentindo. Ó, o vermelho sentindo o que o azul está sentindo, o azul sentindo o que o vermelho está sentindo, tá bom? Seguindo adiante, olha só, temos um próximo ponto que é: saiba o momento certo de enviar a mensagem. Existe um feeling, existe um sentimento, né? Um sentir, o momento certo de você comunicar a mensagem. Você vai ter que sentir. Muitas vezes a pessoa não está preparada para aceitar a mensagem. Aconteceu comigo essa semana com a minha coordenadora do turno da manhã aqui do Canal Educação. Eu queria elogiá-la sobre um procedimento pedagógico que ela adotou no Canal Educação. Quando eu cheguei na sala, ela estava atendendo um professor. E aí eu, na ânsia de elogiá-la, certo? Eu não percebi que ela estava dando atenção ao professor que estava com ela em sala. Eu elogiei e ela praticamente recebeu o elogio de modo frio. Por quê? Porque toda a atenção dela estava dedicada ao professor que ela estava atendendo. Depois, quando ela conseguiu se concentrar em mim, ela sorriu e disse: obrigado, professor, pelo retorno, obrigado, professor, pelo elogio. Então, olha só, uma mensagem, ela tem condição de ser aceita se o receptor, aquele a quem você vai conversar, está pronto para receber. Perceba qual é o momento oportuno. Perceba se não tem outras mensagens que estão interferindo. Saiba o momento certo de apertar, não é? Ou enviar a mensagem. A gente não sabe. Na rede social, a gente consegue o momento certo de enviar a mensagem. Até mensagem que não deveríamos enviar, certo? A gente sabe o momento certo. Então, na nossa vida, na vida, né, comum, no dia a dia, também podemos aprender qual é o momento certo de enviar a mensagem, tá? Não se esqueça, mensagens antecipadas podem ser ignoradas, não ouvidas e até mesmo rejeitadas. Se você não souber o momento certo de se comunicar, a sua mensagem pode ser rejeitada. Nossa, faltando 3 minutos para ela acabar, há tempo de fazermos uma questão. Olha só, turma, que tipo de comunicação eu vou descrever acima? Muito fácil. Utiliza a linguagem oral ou escrita para o estabelecimento do contato. Envolve ritmo, tom e entonação, voz. É uma linguagem verbal ou não verbal? Coloca no chat. É linguagem verbal ou não verbal? O tipo de comunicação descrita acima. Exatamente, turma. Se envolveu a linguagem, se envolveu a língua, o idioma, independente se for oral ou escrito, evidentemente que é uma linguagem verbal.
para você que acertou. Aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. A nossa revisão da aula magna de projeto de vida, comunicação desse dia de hoje. Turma, nesse slide temos uma síntese de nossa aula. Hoje aprendemos que a comunicação é um processo que envolve troca de informações entre dois ou mais interlocutores. Hoje aprendemos, ou melhor, recordamos que a comunicação varia, pode ser classificada de acordo com os instrumentos utilizados, o código, podendo ser uma comunicação verbal e uma comunicação não verbal. Também, com relação às pessoas no processo de comunicação, a comunicação ela pode ser classificada em comunicação a dois ou comunicação em grupo. E uma terceira classificação diz respeito aos objetivos. Ela pode ser consumatória, falar por falar, ou uma comunicação instrumental, tem um objetivo. Por exemplo, na linguagem publicitária, a comunicação tem uma intenção, fazer com que você consuma meu produto ou serviço. Compre batom, seu filho merece batom. Não esqueça a minha Calói. Falamos também sobre barreiras na comunicação, problemas na comunicação e como melhorar a nossa comunicação, querido aluno, querida aluna. Eu fico sempre com a pureza das crianças. Até a semana que vem. Dom Inocêncio, Palmeira do Piauí, Santana do Piauí, São Pedro do Piauí, gente linda, maravilhosa, que acompanhou essa aula. Aquele abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!